Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius. Dessa vez, novamente, vamos falar de matemática financeira, mas aqui nós vamos traçar uma diferença entre dois elementos que, se vocês entenderem bem, souberem como trabalhar, facilitarão demais a sua vida. Que elementos são esses? Fator de aumento e fator de desconto. É deles que nós vamos falar agora. Só que antes de falar de fator de aumento e de desconto, eu queria mostrar para vocês, para que vocês entendam aí, uma diferença básica, uma diferença clássica que muita gente às vezes tem dificuldade de perceber, que é a diferença entre o que é um capital acumulado, aquilo que a gente chama de montante, e um capital acrescido, que é aquilo que a gente chama de juros. Bom, o que está sendo acrescentado é justamente os juros, o capital acrescido. Aquilo que se acumula é o que a gente chama de montante. Para traçar essa diferença, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos partir de um capital e de uma taxa. Sugeri aqui um capital de R$ 300 e uma taxa de 20% ao mês. Pode aparecer a pergunta se a taxa é de juros simples ou de juros composto. Nesse caso não vai interessar, porque nós vamos trabalhar por um mês apenas. E a gente viu lá na aula de matemática financeira entre juros simples e composto, que no primeiro mês, ou ao fim do primeiro mês, o juros simples ele é exatamente igual ao juros composto. Mas se eu vou trabalhar durante um mês com R$ 300, rendendo 20%, o cálculo desses 20% de R$ 300 não é nada terrível. 20% de R$ 300 darão R$ 60. Bacana. Esses R$ 60 eles vão representar justamente aquilo que se acrescentou ao meu capital. Então, R$ 60 é o que foi acrescido. Seria aquilo que se tem de juros. Mas eu tenho também um capital acumulado. Lembrem-se que eu comecei com R$ 300 e eles renderam R$ 60. Então, o que eu acumulei ao fim desse mês foram R$ 360. Então, R$ 60 é o que foi acrescido, R$ 360 é aquilo que foi acumulado. É importante vocês entenderem essa diferença, porque quando a gente falar de fator de aumento e fator de desconto, o que estará em destaque é justamente aquilo que foi acumulado. Agora sim, podemos falar claramente a respeito do fator de aumento. Lembrando mais uma vez que esse fator de aumento ele é responsável por calcular quanto capital vai passar a valer, ou seja, aquilo que será acumulado, o montante. Bacana. Para isso, eu vou montar uma tabelinha aqui com vocês. Partindo novamente desse capital de R$ 300. Lembrem-se que ele é aleatório e eu posso escolher o capital que eu quiser para fazer essas contas e vocês vão perceber que o fator não depende disso. Legal. Nessa tabelinha, o que a gente tem? Um aumento que será dado em porcentagem, a conta tradicional que normalmente é feita, um ajuste dessa conta e a conta final, para que a gente entenda como que será calculado esse fator, como será determinado esse fator de aumento. Para isso, eu parti inicialmente aí de um aumento de 20%. Imagina que eu tenho R$ 300 e queira aumentar em 20%. Uma conta tradicional a ser feita é essa, né? Você pega o 300 e soma 20% desses 300. Ajustando essa conta ou colocando em evidência esse fator comum que é o 300, eu fico dentro de parênteses com 1 mais 20%, ou 1 mais 0,2. Só que 1 mais 0,2 é 1,2. Ou seja, aumentar o 300 em 20% é apenas multiplicá-lo por 1,2. Guardem isso. O fator de aumento, o fator multiplicativo que eu tenho ali é 1,2. Ao fazer essa conta, chegaremos em R$ 360, que foi o capital acumulado. Forneci aqui outros valores. Por exemplo, se eu quisesse aumentar em 70%, essa seria a conta tradicional, muito parecida com a anterior. Colocando novamente o 300 em evidência, ficaria com 1 mais 0,7. Só que 1 mais 0,7 é 1,7. Ou seja, aumentar em 70% é multiplicar por 1,7, chegando aos 510. Se o aumento fosse de 8,5%, coloquei um número fracionário para vocês entenderem que funciona da mesma forma, a conta parecida, 300 mais 8,5%, vai dar aí 1 mais 0,085, ou seja, 300 vezes 1,085. Esse é o fator de aumento, resultando em R$ 325. Pode haver um aumento maior do que 100%? Claro que pode. Está aí um aumento de 217%, a conta é a mesma, 300 mais 217% de 300. 217% é 2,17. Acrescidos de 1, ou acrescido de 1, vai dar 3,17, que é o fator de aumento. Fornecerá como resultado 951.
A gente pode realizar também o processo inverso. Se eu tiver, por exemplo, 1,475, um fator multiplicativo, para descobrir relativo a qual aumento é, eu posso subtrair uma unidade, que é sempre o 100%, e chegar aí no fator de aumento, que é justamente, perdão, no aumento percentual, que é de 47,5%. Tudo bem, moçada? O fator de aumento, então, é esse fator multiplicativo. Legal, legal. Nesse momento, então, vamos falar do fator de desconto. Lembrando, mais uma vez, que ele também calcula quanto o capital vai passar a valer após um desconto percentual. Partir mais uma vez desses R$300, esse capital de referência que nós temos. E agora esse ajuste na tabela. De novo, um desconto, e eu quero chegar a quem vai ser o fator multiplicativo. Se eu quero dar um desconto de 20%, essa seria a conta tradicional. 300 menos 20% de 300. Ajeitando mais uma vez, ou colocando em evidência, eu fico com 300 vezes 1 menos 0,2, que é 0,8. Reparem que o fator multiplicativo do 300 é justamente 0,8. Esse é o fator de desconto, resultando em R$240. Bacana. Se o desconto fosse de 70%, a conta seria tradicionalmente a mesma e o fator multiplicativo seria 0,3. Então, esse 0,3 seria justamente o fator de desconto, resultando como 90. Reparem, pessoal, que não à toa, os fatores de desconto eles são sempre menores do que 1. Eles diminuem o valor original, por isso são sempre menores do que 1. Bem como os fatores de aumento são sempre maiores do que 1. Se a redução fosse de 8,5%, a conta tradicional seria a mesma, colocando o 300 em evidência. Ficaríamos aí com 300 vezes 0,915. O 0,915 seria justamente o fator de desconto. Resultaria em 274,50. Reparem que não faz sentido nenhum eu dar um desconto maior do que 100%, não é isso? Mesma coisa que eu chegar numa loja e for comprar alguma coisa, eles me deram um desconto de 200%. Quer dizer, eu levo de graça e ainda levo mais alguma coisa. Não faz sentido nenhum. Então, um desconto maior que 100% para a gente não faz sentido. Mas faz sentido a gente partir do fator e chegar justamente no desconto percentual. Reparem que eu tenho um fator 0,475. Eu quero saber isso é relativo a que desconto percentual. Para isso, o processo é o mesmo. Como no aumento eu queria saber quanto estava passando de 1, aqui eu preciso saber quanto falta para chegar em 1. E esse é o cuidado grande a se entender. Quando eu tenho 0,475, para saber o desconto, eu faço 1 menos 0,475, que dá 0,525, que em porcentagem nos fornece 52,5. Então, ao multiplicar um número por 0,475, eu estou dando, na verdade, um desconto de 52,5%. Tudo bem, pessoal? Espero que agora vocês estejam aptos a trabalhar questões relacionadas a isso. Para isso, eu sugeri um pequeno exemplo só para trabalhar essa ideia. Legal. O exemplo fala para a gente o seguinte. Se a base de um retângulo é aumentada em 20% e sua altura é reduzida em 20%, o que acontece com a sua área? Alternativas: não se altera, aumenta 4%, reduz 4%, aumenta 96% ou reduz 96%. Bacana. Professor, dá para trabalhar essa questão usando valores? Dá sim. Que eu vou trabalhar sem valores, mas se você quiser atribuir valores, vai funcionar da mesma forma. Para isso, a partir do seguinte: área de retângulo é calculada como base vezes altura. Aqui eu abreviei como B vezes H. Só que eu tenho agora uma nova base. Ela vai ser aumentada em 20%. Lembra que lá no nosso fator de aumento, aumentar em 20% é multiplicar por 1,2. Então, 1,2 vezes a base antiga. A nova altura será reduzida em 20%. Usando o desconto nessa altura, eu vou ficar com 0,8H. Se eu tenho uma nova base e tenho uma nova altura, eu tenho uma nova área, que é o produto dessa nova base pela nova altura. Usando uma simples manipulação, ou multiplicando os fatores que estão em vermelho ali, 1,2 vezes 0,8, a gente chega que a nova área é 0,96B vezes H. Reparem que a nova área tem um fator multiplicativo 0,96, ou seja, menor do que 1. Se é menor do que 1, houve um desconto, houve uma redução. Como descobrir de quanto é essa redução? Bacana. Lembrem-se que a redução é sempre aquilo que falta para chegar ao 100%, ou seja, para chegar a 1.
Então, eu faço 1 menos 0,96. Só que 1 menos 0,96 é 0,04, que percentualmente é 4%, que é a resposta para a questão. Só uma questão para que vocês entendam. Agora a ideia é trabalhar muitas questões e entender como funciona, principalmente porque isso pode agilizar demais os processos de resolução. Tudo bem, galera? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.